Seja bem-vindo a mais uma aula do canal PowerPoint para profissionais, onde apresentaremos técnicas e procedimentos para você criar apresentações profissionais no PowerPoint, elevando suas apresentações a um outro nível. Neste vídeo, você vai aprender a criar uma apresentação em padrão corporativo, conhecido como Business Presentation. Esse tipo de apresentação pode ser usado em reuniões, palestras, integrações, comunicados ou treinamentos. Para esta demonstração, foram adotadas várias técnicas de montagens e conceitos modernos de design. Em seguida, é carregado um slide de conteúdo que exibe informações sobre a empresa apresentada. Aqui você pode adaptar para qualquer tipo de conteúdo. No próximo slide, uma linha do tempo contando a evolução da empresa. Na sequência, mais 2 slides de conteúdo. E para finalizar, um slide de encerramento com os contatos das redes sociais. Como dito anteriormente, este modelo de apresentação pode ser adaptado para os mais diversos cenários, e o objetivo aqui é demonstrar os efeitos, técnicas e conceitos de design que podem ser adotados em suas apresentações do PowerPoint. Acompanhe agora, passo a passo, todos os procedimentos para se gerar esta apresentação no padrão corporativo, utilizando efeitos e recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Vamos começar com um slide em branco. Em seguida, vamos inserir uma imagem que será usada como plano de fundo deste primeiro slide. Esse tipo de imagem é facilmente encontrada na internet, em sites como Pixabay ou Pexels. A seguir, vamos confeccionar um retângulo. Retiramos o seu preenchimento, mantendo apenas o contorno. Vamos aumentar a espessura deste contorno e aplicar o efeito de preenchimento gradiente. Na sequência, aplicamos um efeito de forma que as partes das pessoas que foram cobertas pelo contorno fiquem na frente deste elemento. Para isso, duplicamos a imagem do plano de fundo e na guia formato da imagem acionamos o comando remover plano de fundo. As áreas que serão eliminadas receberam este tom de vermelho. Caso o PowerPoint não identifique corretamente as áreas que deverão permanecer, acione este primeiro comando e passe a ponta do lápis sobre as áreas em vermelho que seriam eliminadas pelo PowerPoint. Ao definir as áreas que deverão permanecer desta imagem, clique neste último botão. Observe que as áreas em vermelho foram eliminadas. E posicionamos esta foto cortada em cima da foto original, de forma que ela cubra o contorno, dando a nítida impressão que o contorno foi gerado por trás da imagem dos participantes. Utilizando caixas de texto, vamos inserir o título deste slide. Vamos aplicar os efeitos de animação destes objetos. Na guia Transições, aplicamos o efeito chamado Esmaecer. Vamos selecionar o contorno e na guia Animações, vamos aplicar um efeito de entrada chamado Apagar. E vamos definir que este efeito seja executado automaticamente no carregamento desse slide, abrindo este menu e escolhendo a opção com anterior. Selecionamos agora o título do slide e na guia Animações vamos aplicar um efeito de entrada chamado Dividir. E ao lado, vamos configurar para que este efeito seja executado após o efeito anterior. E ainda, nesta imagem que aplicamos o recorte, vamos atribuir um efeito de animação da categoria ênfase chamado Pulso e vamos configurar para que ele seja executado após o efeito anterior. A seguir, vamos inserir um slide de conteúdo. Começamos confeccionando um círculo com grandes dimensões. Lembrando que a parte do objeto que estiver fora do slide não será exibido na apresentação. Vamos inserir uma caixa de texto com o tema deste slide. Duplicamos este círculo, mudamos sua cor e dentro dele vamos simular o conteúdo referente às informações desta empresa.
Para compor o design deste slide, vamos confeccionar um círculo com uma imagem dentro. E localizamos em que pasta está armazenada a imagem. Após, utilizando caixas de texto, vamos simular o conteúdo que deve ser apresentado. A seguir, vamos aplicar efeitos de animação para estes objetos, sendo que para o primeiro círculo, vamos aplicar um efeito de entrada chamado surgir, e vamos configurar para que ele seja executado de cima para baixo. Vamos ajustar para que esta animação seja executada automaticamente no carregamento do slide. Para isso, escolhemos esta opção, chamada com anterior, aumentando também o tempo de duração deste efeito. Em seguida, vamos aplicar um efeito de entrada chamado esmaecer para o título do slide. E vamos configurar para que ele seja executado após o efeito anterior. Para o segundo círculo, também vamos aplicar um efeito de entrada chamado surgir. Vamos configurar para que ele surja da direita. Vamos ajustar para que esta animação seja executada após o efeito anterior. Em seguida, vamos aplicar um efeito de entrada chamado esmaecer para o texto do círculo. E vamos configurar para que ele seja executado após o efeito anterior. Para o círculo com a imagem, vamos aplicar um efeito de entrada chamado zoom. Vamos ajustar para que esta animação seja executada após o efeito anterior. Para o terceiro slide, vamos apresentar uma timeline, simulando datas e eventos importantes desta empresa. Começamos confeccionando um círculo e vamos inserir uma imagem dentro dele. Em seguida, aplicamos um efeito de sombra sobre ela. Para o slide 3, vamos exibir uma linha do tempo informando marcos históricos desta empresa. Aqui também você pode adaptar para diversos outros cenários. E agora, vamos montar a nossa timeline. Vamos confeccionar um círculo e após inserimos um objeto de linha, inserindo um outro círculo na sequência. E duplicamos o objeto de linha, repetindo este procedimento algumas vezes. Utilizando caixas de texto, vamos inserir os títulos de identificação, sendo que agora vamos aplicar uma animação para estes objetos, começando primeiramente com o círculo com a foto, onde na guia animação vamos aplicar um efeito de entrada chamado zoom. Sendo que agora vamos aplicar uma animação para estes objetos. O título do slide receberá um efeito de entrada chamado esmaecer. Para a linha do tempo, começamos a animação deste primeiro círculo aplicando o efeito de entrada chamado esmaecer. A seguir, para as caixas de texto, vamos aplicar um efeito de entrada chamado flutuar para cima. Para esta primeira linha, vamos aplicar um efeito de entrada chamado apagar. E vamos configurar para que este efeito seja executado de cima para baixo. Sendo que agora repetimos a mesma sequência de efeitos para os demais elementos da timeline, onde os círculos recebem um efeito de entrada chamado esmaecer e os textos de identificação recebem um efeito de entrada chamado flutuar para cima. E a linha do tempo recebe um efeito de entrada chamado apagar.
O slide 4 é mais um slide de conteúdo, onde vamos trabalhar com a inserção de imagens dentro dos objetos e vamos utilizar uma caixa de texto para simular a informação a ser apresentada. Para este slide, vamos aplicar o efeito de entrada chamado Zoom para esta imagem. Para o título do slide, vamos aplicar o efeito de entrada chamado Surgir, sendo que este efeito deve ser executado de cima para baixo. Já para o texto de conteúdo, também vamos aplicar o efeito de entrada chamado Surgir, sendo que ele deve ser executado da direita para a esquerda. E repetimos as mesmas configurações para este slide, que também é um slide de conteúdo. E finalizamos com o slide de encerramento com os endereços das redes sociais. Vamos utilizar caixas de texto para o título e subtítulo, sendo que os ícones das redes sociais são facilmente encontradas na internet. E arrematamos aplicando animações aos elementos deste slide. E está pronto!
Neste vídeo, você aprendeu como criar esta apresentação no padrão corporativo, utilizando efeitos e recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.